Olá, pessoal. Uma boa tarde para vocês. Aquele dia, os documentos, né? Aqui é o livro de Marcos. Vocês podem acompanhar aí. Vou deixar bem fácil aqui para poder acompanhar. E agora eu vou ler o livro, a introdução do livro de Yohanan, João, que vocês conhecem como João. Ali é de Lucas, né? Aqui, ó, Lucas. E aqui Yohanan. Mas eu só vou ler. O último dos evangelhos a ser escrito é um dos últimos livros a ser incluído no cânon do Novo Testamento. O quarto evangelho não se pressupõe muito do que tinha acontecido por volta do fim do século I da nossa era. A herança comum da Igreja Católica, mas proporciona também uma das sínteses teológica mais sublime de todos os tempos. Daí o seu precoce conhecimento como evangelho espiritual e o conhecimento do seu autor como teólogo. Este autor, se bem que identificado como discípulo que Yahushua, o Messias, o amava, é aquele que deitava no colo. Tem sido até hoje o objeto de muito debate de especulação, cada vez maior. A tradição, contudo, apoia no testemunho do Santo Irineu, 180 depois do Messias, aceitou como autor o discípulo João, filho de Zebedeu. O próprio Evangelho fornece suficiente elaboração indireta para confirmar esta tradição. O testemunho de Irineu é unânime. Acordo de antiguidade cristã alcança a importância formidável. Ao longo debate acerca da paternidade deste evangelho. O autor que oferece o testemunho visual dos acontecimentos, que narra, emerge das páginas do seu evangelho como um judeu palestino, informado não só dos detalhes específicos do tempo e do lugar, mas também de costumes religiosos, da prática e dos preconceitos da Palestina no século I. Assim, além de ser trabalho de grande perspicácia teológica acerca da pessoa do Messias, o Evangelho de João e Yohanan é também testemunho para uma fonte independente de tradições acerca da sua vida e obras, particularidade de estilos que são caracteristicamente semíticas, inclinação para o simbolismo e para a ironia, o uso sutil do vocabulário bastante limitado, particularmente do estilo que são caracteristicamente semítica, para o simbolismo, para a ironia sutil do vocabulário bastante limitada, afinidades com as ideias correntes do helenismo e do judaísmo. Coloca o Evangelho de João em lugar fora dos sinótipos, cujas tradições pressupõem em grande parte complementa mais do que faz com que este Evangelho seja único entre os Evangelhos e seu penetrante interesse em demonstrar o significado mais profundo das obras e palavras do Messias. Procura não só responder à pergunta, quem é Jesus? Como fazem os sinótipos, mas também confrontar o cristão com uma escolha, veja bem, que é logo um julgamento da salvação para o crente e de condenação para o não crente. Porque, na verdadeira essência deste evangelho, esta opção que o cristão de todas as idades tem que fazer neste mistério. Encontro do Altíssimo em Jesus, com essa finalidade são empregados os dizeres solenes. Aqui eles empregaram os dizeres solenes. Eu sou, tão fragante das teofanias do Antigo Testamento. Os temas luz, vida, glória, fé, verdade, juízo, amor, assim como o plano do próprio Evangelho. Veja o que for empregado aí. Aqui já entra no Atos, na introdução do Atos, veja só, Lucas é o único dos evangelistas, Lucas copiou de Marcos, que foi escrito por Roma, e Lucas Lucas é o único dos evangelistas, complementa o seu evangelho, com o segundo volume, descrevendo o começo e a disseminação das comunidades cristãs nos tempos do Novo Testamento. Ele atribui estabelecimento dessas igrejas, a ação do Espírito Santo, especificamente sobre Pedro e Paulo. Pedro foi o principal membro dos 12, autoridade conhecida como as comunidades judias cristã da igreja, possivelmente em Antioquia, que em seguida encerrou Barnabé e promoveu as discussões, o evangelho na Ásia Menor, essa tentativa e tal.
Aqui eu só queria mostrar que Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. E Lucas usou o Evangelho de Marcos, que o Evangelho de Marcos foi escrito em Roma, por Roma, né? Que eram, segundo eles, é um discípulo de Pedro, mas podia ser um discípulo 200 anos depois de Pedro, assim por diante. Porque discipulado, até hoje, os padres são discípulos de Pedro. É bem grande, né? O Atos dos Apóstolos, né? Depois eu quero fazer aqui uma... no Atos ainda continua ali, ó. Era obrigado a adaptar essa circunstância, a difusão da palavra do Criador entre os homens, fazendo-se ouvida mais uma vez a histórica. Então, muitos aqui foi adicionado, foi criado. Eu vi aí alguém falando, o Evangelho de Yohanan, o Evangelho de Yohanan, ele é herético, embora, né, ele foi escrito há 180 anos, ele foi aceito depois de 180 anos, mas o Evangelho de Marcos e Lucas, para mim, é os mais romanos que tem, porque é como você observar uma pessoa que joga baralho, por exemplo. Ele marca uma carta. Aonde ele coloca a carta? No meio. Ele não coloca nem a primeira e nem a última. Para que a pessoa, quando chegar, já vai direto no meio e acha a carta que ele quer que acha. É como se você tivesse uma nota de dinheiro, várias notas de dinheiro, e tivesse uma falsa, e você quer que alguém que passe aquela nota. Então você coloca a falsa no meio das verdadeiras. No meio das verdadeiras. Você não coloca nem em cima nem embaixo, senão em cima a pessoa vê, logo de cara. E embaixo. Então eles usaram o Evangelho de Mateus. Mas o Evangelho de Mateus também tem... Já começa mentindo. Porque diz que o anjo aparece logo no capítulo 1. O anjo aparece a Maria, Mary, né? E diz assim: nascerá um filho, segundo a João Ferreira de Almeida, as Bíblias de atuais hoje, colocar o nome Emanuel, né? Segundo a Bíblia. Emanuel, já é um nome pagão, que é o deus babilônico, pagão. E depois Maria resolve, não quer mais não quer colocar Jesus, né? O anjo manda colocar o nome, ela coloca Jesus. E no capítulo 2:19, mais uma mentira, que diz assim, José tinha ido para o Egito, aí no capítulo 2, versículo 19, você vai acompanhar ali, o anjo, num sonho, aparece a José, fala, pode voltar para Jerusalém, que tinha fugido de Herodes, que Herodes estava matando as crianças. Volta para Jerusalém porque se encontra mortos que te perseguia. Herodes está morto. Mateus, Mateus 2:19 diz que Herodes estava morto. E depois, lá na morte do Messias, Herodes aparece de novo, consultando o Messias lá. Segundo a Bíblia, ele morreu depois, lá já em Atos, depois que o Messias morreu, Herodes foi ter com o Messias ainda na cruz. Então ali 2:19 é uma mentira na Bíblia. Então nem toda a Bíblia é verdadeira, tem muita coisa falsa. Só vocês acompanhar aí. Mateus 2:19, vocês vão achar que Herodes tinha morrido. Mas depois Herodes estava vivo lá na frente de novo, ainda teve... ele perde a cabeça de João Batista, então o anjo, eu acho que a invenção errou ali, né?